Então, Daniela, agora que você já contou a tua experiência de formação e tal, depois que você terminou a tua formação em marketing, você de cara já parou com consultório, com clínica, ou como é que você, a partir desse momento, começou a agir profissionalmente? Não, eu não parei. Eu montei o projeto, né, que é o planejamento estratégico de marketing da clínica, que a gente estava montando, eu e os meus sócios, e estava tudo tranquilo, né, por pouco tempo. Você se aquietou um pouco, Um é isso? pouquinho, me aquietei, e realmente isso já era 2006 e não sabia muito o que fazer, né, era Claro. dentista e estava ali, fiz isso, apliquei o meu conhecimento, mas não tinha enxergado isso como um trabalho remunerado que eu pudesse vender, comercializar. Claro. Não entendi que existia uma necessidade grande a ponto das pessoas procurarem esse tipo de serviço, né? Então, fiquei ali e só que no ano seguinte, em 2007, minha filha nasceu. E eu tive, e como eu viajava muito para Blumenau, eu vi que eu não ia estar mais conseguindo viajar com a frequência que eu viajava. Filho pequeno sempre muda a nossa vida. Sim, e Você tem uma só? tem uma só, É. a Manu. E naquele contexto eu não tinha familiares, nem da minha família, nem da família do pai dela na cidade. Então alguém teria que se dedicar realmente, né, nesse momento delicado do bebê, e todos os cuidados e com quem deixar. E nunca foi um projeto familiar naquela época, terceirizar isso, tipo, colocar o filho desde pequeno numa escola, né? Sim. E isso não era um plano. Então, quando as viagens começaram a ficar muito pesadas, eu vi que eu não ia conseguir dar o suporte, né? Que eu entendia que ela precisava naquele momento. Aí foi um momento de tomar uma outra decisão, que também foi muito difícil, que era de deixar a universidade, que era algo que eu amava muito. Eu tentei na época uma licença não remunerada, onde eu pudesse me afastar Por um pouco de tempo, por claro. uns 2, 3 anos, né? Mas a universidade estava num momento de muita burocracia, reformulando várias coisas, que ia ser privatizada, que não ia, né? Cheguei em reuniões com a diretoria e eles não me deram essa licença. Então não me deram uma opção, né, de fazer algo que fosse correto. E aí foi muito difícil, porque eu também sabia que isso ia me fazer, não ia ter esse refresco que eu precisava, Claro. né, além do consultório. Claro. Mas do ponto de vista pessoal, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista profissional, tudo isso é uma decisão super difícil de ser tomada, né? E não é algo, como eu fui concursada, tudo, e eu estava num estado que não era o meu, então eu sabia a dificuldade de eu retomar essa carreira acadêmica depois, né? Porque a gente vai percebendo os movimentos com o tempo. Claro. Então, entra numa universidade que não é privada, quem já fez um doutorado, que eu não tinha. Sim. E quem já fez um doutorado e que é aluno daquela faculdade, Sim. em que eu não fui, em que eu não era. E que é aluno e que ficou não sei quantos anos no departamento com o professor tal, e que fez pesquisa com ele, que aí tem a possibilidade muito maior de uma outra pessoa, que não era o meu caso. Então a gente vai percebendo esses movimentos. Sempre tem um dedo de indicação nessa história. Isso, né? e eu senti, e eu cheguei a visitar outras faculdades privadas no estado de Santa Catarina que não eram concursadas, e o próprio diretor disse, a gente vai dar preferência para quem é daqui. Então, assim, não valia o meu curso, não valia a minha formação, a minha capacidade. Ele disse, eu vou dar preferência para quem é daqui. Bem claro. E entendi que me recolocar de novo na vida acadêmica seria um pouco mais complexo, né? Então, foi uma decisão bem difícil. Eu não via outra possibilidade de trabalho que não fosse o consultório e a universidade. Claro. Mesmo tendo feito MBA, eu não conseguia perceber isso, né? Da onde eu podia me encaixar. Provavelmente se eu tivesse uma cidade maior, como São Paulo, isso fosse mais claro, eu tivesse visto outras possibilidades, mas Sim. E a vida de consultório, para quem é uma mãe recente, é desgastante, porque você trabalha com horário. Sim. Você não tem como marcar um horário para o paciente e desmarcar porque sua filha teve febre. Claro, exatamente. Ou porque ela não dormiu à noite, ou porque você não tem como fazer Ou isso. começou a chorar porque era hora de amamentar, enfim, todas essas coisas, né? Então eu vi que aquilo ia me pegar. Então me deu o pavor de ter que voltar exclusivamente para o consultório, né?
Mas mesmo assim eu fui encaixando e fazendo como eu conseguia. E de estar presa a uma agenda e tem todo o respeito com o paciente, que também são crianças, que vão, que vêm. Mas olha que interessante, quando eu tive que aumentar, eu ia ter que aumentar a minha clientela, sim, eu fiz uma coisa que eu acho que nenhum dentista faz ainda, até hoje. Vamos lá, conta o segredo. Que segredo é isso? Vamos lá. Como eu sou odontopediatra e trabalhava, o meu foco era a promoção de saúde, eu comecei a trabalhar em consultórios médicos, clínicas de pediatria. Caramba. Eu não preciso de um consultório para fazer isso. Claro. Toda assistência inicial que você dá nos primeiros anos de vida, ou até a gestante, não precisa de um consultório odontológico. Sim. Então, eu fazia exame clínico, eu fazia análise de risco, eu alterava hábito. Agricultura pura, assim, junto aos médicos. E eu estava visível num outro ambiente, e quando tinha necessidade de uma intervenção, eu captava no meu consultório. Né? O dono da clínica adorou! E depois quando eu saí, ele colocou outro para fazer. Até porque os médicos também não sabem o que fazer com uma criança, né, do ponto de vista odontológico, com um recém-nato, enfim, não sabe o que fazer, não sabe como agir, né? E ali eu atendia crianças, então, de 0 a 7 anos, que estavam com toda a dentição decídua completa, né, ia começar a mista. Então, todo esse trabalho de prevenção, de orientação familiar, de educação de higiene, educação alimentar, né, essa visão bem holística da odontologia, que reflete depois... Claro. Eu fazia, não preciso de um consultório. Será que o dentista consegue se ver que ele não precisa de um consultório para fazer isso? De um consultório convencional? Eu acho que só se fazem promoção social mesmo, né? Do ponto de vista de visitar escolas, etc., né? E fazer essa formação preventiva, porque no restante eu creio que não. Eu acho que todo dentista pensa, eu tenho que ter um consultório mesmo para conseguir exercer minha profissão. E depois outras clínicas de pediatria me chamavam para fazer isso. A resposta do paciente era super boa. Então, prescrição de flúor, orientação de higiene, até aplicação de flúor tópico. Como eu fiz um trabalho de pesquisa de campo, na época que eu estava na residência, a gente fazia atendimentos assim, e a ideia era fazer em qualquer local que não tivesse nem energia elétrica. Esse foi o desafio, né, do projeto todo. Aí, aquilo para mim era muito fácil. Você conseguiu descobrir que era possível ser dentista sem uma alta rotação e uma baixa rotação, hein? A odontologia não é isso. Não é isso, isso também é. Claro, claro, mas não é só isso, não né? é só isso. Então, quantas clínicas de pediatria estão espalhadas nas cidades? Onde você pode estar lá fazendo um trabalho super gratificante, né? Claro. Que você realmente faz intervenções na vida das pessoas e está interagindo com os outros profissionais, com o nutricionista, com o pediatra, que vai ter conhecimentos que eles também não têm. Multidisciplinar, total. Multidisciplinar, exatamente. Como é que é a remuneração para isso? Assim? Você conseguiria viver dessa maneira hoje? Ou isso era simplesmente uma forma de você trazer pacientes para o seu consultório? Como é que isso... Eu conseguiria, como qualquer outro médico pediatra que só faz consultas, ele vive das consultas. Perfeito. Né? É pouco pediatra que faz cirurgias e que tem os procedimentos, porque a demanda é pequena também. Sim. Então é um médico da boa, de promoção de saúde, de orientação, né? Legal. E depois, quando você, por exemplo, tem as chamadas profilaxia, que você tem que fazer dependendo do risco, da avaliação de risco, aí você precisa de um consultório que você pode alugar, pode usar do colega, pode, enfim. Olha aí, gente, só isso já vale a entrevista de hoje. A mesma forma, clareamento, orientações para os adultos, tem muitas coisas que podem ser feitas, né? Que você não tem que estar ali o tempo. A odontologia não é restauração, intervenção, é muito mais ampla. Até porque agora os próximos passos da odontologia vão comprovar isso, né? Quer dizer, a hora que você entrar com toda essa questão de células-tronco, de reabilitação, das mais diversas formas, a odontologia está se caminhando para uma mudança radical, né? Sim. Nos tratamentos. Radical. Avaliação, por exemplo, ortodôntica. Eu fazia exame clínico, colocava o paciente
todo consultório médico tem a marca, claro. né? Eu colocava, eu me paramentava, luva, máscara, para poder fazer um exame clínico adequado. Claro. Rápido, são exames rápidos, né? Que não tem nada que atrapalhe, uma boa iluminação. Sim. Então eu fazia avaliação de risco de doenças, Sim. intervenção dos hábitos deletérios, avaliação de quando ele precisava fazer de uma pré-avaliação de um provável procedimento ortodôntico, pedia exames, fazia os exames, analisava, o paciente voltava, fazia todo o programa para ele, dava um diagnóstico, um programa de por que ele teria que voltar em tanto tempo, porque em relação a isso, acompanhar as mudanças de hábitos, de gestão de açúcares, né, como que era a dieta, fazia diária alimentar, então... Imagina que os pais e as mães iam adorar isso. Adoravam, mas nunca ninguém me disse isso, né? E é importante estar onde está o paciente. Claro. Quantos pacientes estão rodando dentro de uma clínica de pediatria? Claro. Quantos? E você está lá, visível, dizendo, olha aqui, odontologia é importante também agora, nessa fase, né? Essas informações são importantes. Sim. Então eu estava feliz, estava bem feliz assim, de estar conseguindo, porque eu precisava aumentar meu consultório. Claro. Eu saí da faculdade e precisava ir agora, como é que eu faço? A pergunta de novo, né? Como é que eu faço? Como é que eu vou usar as pessoas que me conhecem? O dentista também não faz muito isso ainda. De fazer parcerias, né? Então, como que eu vou fazer novas, atender outros pacientes que não estão vindo dessa fonte aqui que está vindo? Gente, vocês assistam que a gente tem um vídeo específico sobre network na odontologia. Isso é fundamental. Isso que a Daniela está falando faz todo sentido. O dentista não faz network e quando faz, normalmente faz de maneira errada, né? Mas isso não é assunto para agora. Sim. Então, e aí, depois que você acabou fazendo esse tipo de atendimento e tal, você já fazia alguma coisa de marketing voltada para o odonto ou ainda não? Você estava utilizando a tua formação para você mesma, por enquanto? Não fazia. Tá. Era só pessoal mesmo, para a clínica, né? Então, mas essa fase foi boa, só que também me prendia ao meu horário. Sim. Né? E claro. era porque minha filha estava pequena, era bebê ainda, e eu estava insatisfeita com esse jogo materno, maternidade profissional, e eu falei, eu quero trabalhar de casa. Eu quero trabalhar de casa, é isso que ficou pra mim, assim, eu quero ter alguma coisa pra fazer de casa. Eu quero não ter mais horários. Não que eu fosse sair da clínica, mas eu queria diminuir essa dependência da clínica. Então, como que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa diferente que eu consigo fazer daqui. Quem ia pensar nisso em 2007, 2008? Então, você veja, ninguém ia pensar nisso em 2007, 2008 e hoje já é difícil pensar nisso. E eu vou ter que interromper o que eu estou falando, para o que a gente está conversando agora aqui, porque eu lembrei de uma situação em que eu vivi, conversando com um colega, e aí me caiu uma ficha em relação a que toda a profissão ela pode ser executada de maneira diferente do que a gente está habituado a ver normalmente. E aí eu queria te perguntar, como é que você vê um trabalho do enfermeiro? Enfermeiro, quando você pensa em enfermeiro, é sempre no hospital, atendendo, etc. Enfermeiro, técnico de enfermagem, o que quer que seja. E aí, eu posso perguntar para você acha que é viável o enfermeiro trabalhar de casa? Eu acho. Eu não tem para a pessoa errada, porque ela realmente sabe que pode e acha. Mas tenho certeza que você não acha que pode trabalhar em casa. E aconteceu isso comigo o ano passado. Nós estávamos montando um call center para dar apoio à telemedicina e o que aconteceu é que nós resolvemos primeiro montar um call center só com enfermeiros. E nesse momento, eu conversando com um colega que trouxe uma ideia totalmente disruptiva para o Brasil, que é call center dentro de casa. Então o que ele faz? Ele chega na casa das pessoas e coloca um link de internet, um computador, câmera para poder fazer videoconferência, etc. E a pessoa, ela trabalha durante o dia todo e muitas vezes a jornada de 8 horas ela pode fracionar em horários diferentes e tal. E esse esse enfermeiro ou enfermeira, ele não sai do trânsito, ele não está preocupado com o horário, etc. E ele simplesmente executa a profissão dele, que é de enfermagem, dando apoio a diagnóstico e orientação de enfermagem e tal, e dentro da sua casa.
Então isso é uma coisa muito louca, né? Então assim, você que pensou já que queria ser dentista dentro de casa, em 2007, isso é totalmente, né? Eu tinha que buscar uma solução, né? Caramba! Porque era o que eu faço agora? Eu tenho um conhecimento da minha profissão, da carreira que eu escolhi. Sim. Eu tenho um conhecimento que não é da mesma área, mas por que eu não posso juntar as duas coisas e fazer outra coisa? Né? Então eu nunca pensei em deixar a odontologia, né? Mas pegar esse conhecimento, aquilo que eu falei no começo, eu tenho uma base muito forte, eu consigo compreender processos. Claro que uma pessoa que só tem formação em marketing não compreende jamais. Não compreende. Claro. E tem o nosso conhecimento da saúde assistencial, que informação tem que chegar para o paciente para que eu consiga envolver esse paciente, claro. Por exemplo, né? É algo que um profissional só de marketing talvez não tenha uma profundidade que a gente tem, que a gente consegue se colocar nas várias etapas. Nós somos pacientes também. Sim, esses dias eu estava pensando, será que o dentista tem ideia que ele poderia utilizar a teoria dos gatilhos mentais para vender muito mais tratamentos do que ele venderia hoje não utilizando isso de maneira ética, correta e etc? Quer dizer, isso é uma outra vertente de pensamento que, bom, a gente vai falar bastante sobre isso também, mas fica essa dica já aí, gatilhos mentais para vender mais tratamentos odontológicos, para ter mais pacientes na sua clínica ou no seu consultório. E é o que você está comentando, né? Quer dizer, como você deve agir para poder vender mais o seu trabalho, chegar no paciente para que ele te reconheça como uma referência, ou enfim, criar autoridade em relação a quem você é na comunidade que você está inserida. Tudo isso é fundamental, né? E aí... Você aplicava isso só com você, inicialmente? Só. Você não fazia isso para terceiros? Não. Ou seja, você estava usando tudo isso que a gente está falando para você aumentar a sua clínica? Sim. Era pessoal, porque eu não conseguia ver um negócio. E deve ter feito uma diferença brutal na sua vida profissional, Sim, né? só que aí aumentou muito meus pacientes, eu não podia ficar com a minha filha. Olha aí, ó. Tá vendo? Não dá para fazer clonagem ainda, que tem a melhor condição de fazer as duas coisas. E aí começou... Mas é um problema bom, você concorda? Sim, e aí eu falei, não, agora eu quero trabalhar de casa. Eu quero estar com ela o tempo todo, é a decisão que eu quero viver, essa experiência da maternidade da melhor forma que eu consigo, né? E aí eu me vi assim, e agora? O que eu vou fazer? Não tinha nem ideia. Né? Outra encruzilhada da vida. Porque eu não ia conseguir vender naquela época isso, nem para médico, nem para medicina. Não tinha essa... Eu não falava mais a mesma linguagem. Né? Então dar uma consultoria assim, para um dentista, para uma clínica, eu não conseguia entender isso como um negócio, não via isso. Sim. Né? Ainda hoje é difícil. Imagina naquela época. Então... E eu entendo que deve ser muito difícil justamente porque não existe essa caixinha aberta na cabeça dos dentistas de que ele pode agir de uma maneira diferente para ter um melhor aproveitamento profissional, né? E não tem nenhuma formação para isso. Quando você tem uma sementinha plantada lá, ok, você vai lá, abre essa gavetinha e, né, enche de documentos e, enfim, informações nessa gavetinha e ok. Mas quando você não tem essa gavetinha para colocar ali, e aí como é que você faz isso, né? Por isso que eu imagino que deve ser, ainda hoje, muito difícil. Sim, e o dentista, da própria profissão, ele tem uma característica de ser muito autodidata. Sim, muito. Ele, então, preciso fazer uma endodontia, ou ele vê primeiro se ele tem a capacidade de fazer, e se ele quer fazer uma especialidade, ou se ele vai mandar para um colega fazer, por exemplo. Sim. Mas primeiro ele vai ver se ele vai resolver aquele problema. Claro. Porque ele tem a formação geral para isso. Claro. Né? Então eu vejo uma dificuldade um pouco na hora de que você tem que contratar alguém que sabe fazer aquilo que não é você, que você não tem conhecimento como dentista, e de compreender que existem profissionais aptos para fazer isso. É porque a odontologia é uma profissão que te isola, né? Você acaba, por mais que você trabalhe em equipe, que você tenha uma clínica, ou enfim, para onde você vai, você passa a maior parte do seu tempo sentado ao lado de uma cadeira odontológica, atendendo pacientes, e de uma forma totalmente isolada.
né? E quanto mais pacientes você tem, se você trabalha no modelo tradicional, mais isolado você está, né? Então, além do isolamento, isso te deixa centralizador ao máximo, né? Porque você quer ter o controle sobre tudo, por conta do estilo profissional, né, que isso te traz. Eu acho que esse é um fator agravante, né, para os dentistas não entenderem que podem compartilhar muitos dos seus momentos, né, profissionais da clínica, etc., para poder colocar outros profissionais agregados a essa realidade. Sim, é verdade. Então, não tinha como ver isso como um negócio, uma forma de eu ganhar dinheiro. Eu não conseguia, estava muito além, estava muito na frente, eu acho. Estava muito na frente, mas nem tudo estava perdido. Né? Imagina. Porque isso já era 2009, eu fiquei sabendo que no final de 2009 iam inaugurar um hospital novo em Florianópolis. Um hospital de alta complexidade, e eu vi o projeto, e o hospital parecia um hotel. Então, o Hospital Bahia Sul, que está lá, muito de frente para Bahia Sul, de frente para o mar, com varandas. Foi a nova referência dos hospitais atuais, né? Quer dizer, a preocupação com hotelaria é muito maior ou tão grande quanto a questão técnica, né? E aquelas varandas cheias de plantas, de frente para o mar, todos os apartamentos são assim. Tinha tem, né, uma UTI com luz natural, também com um projeto paisagístico. Então eu olhei aquilo, né, e falei, nossa, parece um hotel, primeira coisa. E segundo, por que as pessoas não podem vir para cá, além de praia, também vir fazer tratamento de saúde? Claro. Foi só um clique que me deu, né? E eu não sabia que estava em formação naquela época a indústria do turismo e saúde, que você conhece muito bem, por sinal, foi o que fez a gente se encontrar. Exatamente. A gente tem que contar isso um dia, né? Sem dúvida. É muito interessante. E que ali o mundo estava vivendo um boom do turismo e saúde, como eles chamam, né? Por várias coisas que estavam acontecendo na economia global. E eu não perdi meu tempo. Eu marquei uma reunião com o diretor desse hospital. Mandei um e-mail para ele. E o e-mail é muito interessante porque ele é muito visionário, assim, o que eu escrevo no e-mail falando das oportunidades que eu estava vendo para o hospital, né, da interação público-privada que poderia ser interessante, para o projeto de achar, etc, da localização de Florianópolis, mas sem nem saber o que era. E aí ele me chamou, ele recebeu o meu e-mail e falou, quero falar com você, só que entre eles eu quero falar com você, porque sabe aquelas reuniões que marca desmarca? Sim. Você tá chegando, a secretária liga, eu não vou poder atender, porque imagina, eu vou receber uma notícia que vai falar um negócio. O que ela tá achando que ela é? Claro. Ele foi uma pessoa muito importante na minha carreira. E aí, a partir disso, quando eu consegui falar pra ele e falar quem eu era, né? Imagina, você vender o seu primeiro trabalho fora da sua profissão, né? Numa cidade pequenininha, né? A diferença era que esse diretor do hospital, ele era diretor também do hospital aqui em São Paulo, então ele ficava entre aqui e ali, então ele compreendia um pouco esse fluxo de pessoas, o que estava acontecendo aqui em São Paulo, né? Por isso que ele se interessou bastante. Claro. E ali eu consegui vender minha primeira consultoria, que era prospecção de novos negócios para o Hospital Bahia Sul. Que bacana. Novas demandas, novos negócios. Como a gente vai encher esse hospital além do que o plano de saúde, e foi assim que... Isso não tinha nada a ver com o odonto, né? E nada a ver com o odonto, e eu podia trabalhar na minha casa, e eu vi que eu tinha capacidade de corresponder àquele trabalho, né? Nisso eu vim para São Paulo, participei de algumas palestras na época da Apex, que estava fazendo divulgações do Brasil, da marca Brasil fora do Brasil, ainda é a responsabilidade da Apex. Visitei médicos e clínicas que recebiam pacientes estrangeiros. Naquela época, São Paulo recebia muitos angolanos, porque o preço do petróleo estava muito alto. Sim. E eles saíam bastante do país. Que ano foi isso? Isso foi final de 2009. Tudo junto? Tudo junto. Caramba! Final de 2009.
No começo de 2010 eu comecei esse trabalho para Bahia Sul, onde eu vim para São Paulo, fiz essas, né, e vinha com meu coração apertado porque eu queria voltar no mesmo dia, que eu queria voltar para ficar com a minha filha, né, e já voltava, vinha toda esquisita, vinha fazer o que eu tinha que fazer, e voltava, e vinha nas reuniões e conversei com pessoas, conversei com pacientes envolvidos, para entender o que eles precisavam, o que eles queriam, né, e no meu trabalho... Tem 10 anos. Já. Nesse trabalho, na primeira fase era pesquisa de mercado. Sim. E nessa pesquisa de mercado, por isso que eu vim para cá e fiz tudo isso. Esse fluxo de pessoas que saem do seu país para fazer tratamentos em outros, onde vão, para onde vão, porque vão, o que vão fazer, quanto gasto, que buscam. Angola começou a aparecer muito nos meus resultados, por causa desse boom todo do petróleo e falando português, voos diretos para São Paulo e para o Rio, era quase todos os dias voos diretos. E o que era um trabalho de novos negócios para o Bahia Sul em relação a pacientes, virou novos negócios mesmo, porque nós envolvemos o hospital em 2 grandes negócios em Angola, em função dessa conexão toda, né? E a gente não estava recebendo pacientes, né? Estávamos ensinando os hospitais de lá a se desenvolver em várias áreas. Eu envolvi em 2 projetos de implantação de laboratórios, laboratório deles de fertilização in vitro e o outro laboratório de análises mesmo, né? Então todos os processos de tecnologia, treinamento, equipe, médico, enfermagem, arquitetura, equipamentos em relação até temperatura do ar-condicionado, como tem que ser. Então, nossos projetos muito grandes. Eu trabalhei com 7 empresas, a maioria das empresas aqui de São Paulo. E junto com essa oportunidade, né, que foi desde o zero de juntar as pessoas, de fazer todo mundo fazer. Só isso é MBA, né? Sim, só. Só. E muito difícil, né? Sem dúvida. E eu vinha para reuniões aqui em São Paulo, eu falo isso com um pequeno problema, eu não entendia o que eles falavam. Mas eu fazia cara de paisagem, eu fazia, estudava, perguntava, ligava para outra pessoa. Até porque o vocabulário é outro, o mundo é outro, as tratativas são outras, é muito diferente. A gente está acostumado a viver isso agora, sabe muito bem o que está falando, né? E outra complexidade, lidar com outro país culturalmente completamente diferente da gente, porque nem o português é igual, são completamente diferentes, e fazer a gestão de negócios entre 2 países, e eu nunca tinha ido para lá. Eu nunca tinha ido, né? Mas eu estava... só que eu podia fazer tudo de casa, eu fui só uma vez para lá, e passei um tempo que foi o suficiente. Recebi muitos aqui, vinha muito para São Paulo, que é pertinho, então eu estava satisfeita. Só que junto com isso, né, eu tive um problema de saúde, porque eu tinha esse novo trabalho, a minha filha e o consultório. E aí com essa notícia, aí eu fiquei assim, eu não vou dar conta.